Oi pessoal, eu sou Maria Fernanda e juntamente com o pessoal do meu grupo nós iremos apresentar o trabalho com o tema As oportunidades do mercado de trabalho para agrônomos na área de avaliações de imóveis rurais. Essa é uma das áreas que vem crescendo cada vez mais no agronegócio, pois existe uma demanda constante por avaliações técnicas, financiamento, compra e venda, processos judiciais e planejamentos patrimoniais. E o que é uma avaliação de imóveis rurais? É um processo técnico que busca determinar o valor de uma propriedade rural em determinada data. Então, essa avaliação ela considera fatores como localização, tamanho da área, qualidade do solo, disponibilidade de água, infraestrutura, produtividade agrícola e condições de mercado. E o objetivo é fornecer um valor justo e tecnicamente fundamentado na propriedade. E por que essa avaliação é tão importante? A avaliação de imóveis rurais é importante porque serve de base para diversas decisões. Ela é utilizada em financiamentos bancários, negociações de compra e venda, desapropriações, partilha de bens, garantia de crédito e processos judiciais. E sem uma avaliação adequada, existe o risco de prejuízos financeiros para as partes envolvidas. E qual o papel do engenheiro agrônomo? O engenheiro agrônomo ele possui conhecimento sobre solo, produção agrícola, recursos naturais e sistemas produtivos. Então, por isso, ele é um profissional capacitado para analisar as características técnicas das propriedades e elaborar um laudo de avaliação. Além disso, o agrônomo ele pode atuar como assistente técnico ou perito em processos judiciais relacionados às propriedades rurais. Pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Matheus Maser e vamos dar continuidade. Para realizar uma avaliação rural, o profissional vai seguir algumas etapas. Primeiro ocorre a coleta de informações sobre a propriedade e depois é realizada uma vistoria em campo para observar as condições reais da área. Em seguida, são analisados dados de mercado e de propriedades semelhantes. E aí, por fim, é elaborado um laudo técnico contendo os critérios utilizados e o valor estimado do imóvel. Entre os fatores analisados estão a fertilidade do solo, o relevo, acesso à propriedade, disponibilidade de água e também benfeitorias existentes, como galpões, cercas ou até culturas, além da localização e do potencial produtivo da área. Todos esses aspectos vão influenciar diretamente no valor final da propriedade. O agrônomo que está atuando com as avaliações rurais, ele possui diversas oportunidades de trabalho. Ele pode trabalhar desde empresas de consultoria, cooperativas, bancos seguradoras, órgãos públicos e empresas de perícia, e até atuar como um profissional autônomo. É aí que está a chave. Além disso, ele pode prestar serviços para produtores rurais, advogados e instituições financeiras. O crescimento do agronegócio do Brasil tem aumentado ainda mais a necessidade de avaliações técnicas. E a expansão do crédito rural e a valorização dessas terras agrícolas, ele tem impulsionado ainda mais a demanda por profissionais qualificados nessa área, por profissionais qualificados no campo. E isso torna essa área uma oportunidade muito interessante para engenheiros agrônomos como nós. Agora eu vou dar um exemplo um pouco mais prático. Vamos imaginar que uma fazenda que está sendo utilizada como garantia para uma obtenção de um financiamento bancário, e antes do banco liberar esse crédito, ele vai precisar avaliar aquela propriedade para saber o valor dela e também os riscos dessa operação, né? E nesse momento a gente vai entrar como agrônomo e fazer essa avaliação. A gente vai fazer uma vistoria na área, a gente vai verificar as características daquela propriedade, como qualidade do solo, disponibilidade de água na região, infraestrutura que já está presente na propriedade, acesso à propriedade através de vias e também o potencial produtivo daquela área, né? Além disso, a gente também vai comparar ela com outras fazendas na região que já foram avaliadas por esse mesmo processo, por essa mesma vistoria, né? Para assim ter um valor mais aproximado. E após essa análise, a gente vai elaborar um laudo contendo todas as informações coletadas e a estimativa do valor daquele imóvel através disso, né? E esse documento vai servir como base para que essa instituição financeira tome uma decisão mais segura sobre aquela concessão daquele crédito, né? E esse é apenas um dos muitos exemplos em que essa avaliação rural vai ser fundamental para garantir a transparência e segurança nessas negociações. A avaliação rural também vai ser utilizada em diversas outras situações, como nos inventários e na partilha de bens, por exemplo, vai ser necessário determinar um valor correto da propriedade, para que a divisão de bens seja feita de maneira justa entre os herdeiros pelo juiz, né? Nas desapropriações para a construção de rodovias, barragens e outras obras públicas, a avaliação é essencial para definir o valor que vai ser indenizado.
ao proprietário. Também em processos judiciais, os agrônomos vão poder atuar como perito, fornecendo informações técnicas para auxiliar o juiz naquela tomada de decisões. E, além disso, as avaliações são frequentemente utilizadas em processos para compra e venda de fazendas, arrendamentos rurais, regularização patrimonial e planejamento sucessório. Esses exemplos vão mostrar como é que a atuação da agrônomo nessa área está presente em diversos setores da economia, né? Entre as vantagens de atuar nessa área vai ser a grande diversidade de oportunidade profissional que um agrônomo vai ter. Ele vai poder atuar em empresa privada, instituição financeira, cooperativas, órgãos públicos ou até mesmo atuar de forma autônoma prestando consultorias especializadas. Outra vantagem vai ser a valorização do conhecimento técnico, como a avaliação vai exigir conhecimento sobre solo, sistema de produção, recursos naturais, economia rural. O profissional vai conseguir aplicar diversos conteúdos aprendidos durante a graduação. Também é uma área que oferece contato direto com o produtor rural, empresa, instituições, que vai ampliar bastante a rede de relacionamento profissional que esse agrônomo vai ter. Além disso, a constante valorização das terras agrícolas no Brasil faz com que a demanda por essas avaliações técnicas continue em uma demanda crescente, aumentando as oportunidades de trabalho e de especialização. Olá, meu nome é Silvia Helena e eu vou dar seguimento à apresentação. Apesar das diversas oportunidades profissionais, a área de avaliação de imóveis rurais também apresenta desafios importantes. Um dos principais desafios é a grande diversidade das propriedades rurais existentes no Brasil. Cada imóvel possui características próprias relacionadas ao tamanho da área, qualidade do solo, disponibilidade de recursos hídricos, localização e potencial produtivo. Além disso, o mercado de terras pode sofrer alterações ao longo do tempo, devido a fatores econômicos, climáticos e produtivos, exigindo constante atualização dos dados utilizados nas avaliações. Outro desafio é a necessidade de produzir laudos técnicos precisos e confiáveis, pois esses documentos muitas vezes servem como base para decisões financeiras e jurídicas de grande valor. Por isso, o profissional precisa atuar com responsabilidade, ética e rigor técnico para garantir a credibilidade de seu trabalho. Para atuar com excelência nessa área, o engenheiro agrônomo deve buscar constante capacitação profissional. Além da graduação, existem cursos de especialização, treinamentos e programas voltados para avaliação e perícia de imóveis rurais. Também é importante conhecer as normas técnicas utilizadas na elaboração dos laudos, especialmente aquelas relacionadas à engenharia de avaliação. O domínio de tecnologias, como sistemas de georreferenciamento, imagens de satélite, drones e softwares de geoprocessamento, também se tornou um diferencial importante no mercado. Essas ferramentas permitem obter informações mais precisas sobre a propriedade, aumentando a qualidade e a confiabilidade das avaliações. Dessa forma, quanto maior for a qualificação profissional, maiores serão as oportunidades de atuação e crescimento na carreira. Observando o cenário atual do agronegócio brasileiro, podemos perceber que a tendência é de crescimento para a área de avaliação de imóveis rurais. O aumento da produção agrícola, a expansão do crédito rural, a valorização das terras, o crescimento dos investimentos no setor contribuem para ampliar a necessidade de avaliações técnicas especializadas. Nesse contexto, o engenheiro agrônomo ocupa uma posição estratégica, pois conhecimentos que permitem analisar não apenas o valor da terra, mas também seu potencial produtivo e suas características ambientais. Ao longo dessa apresentação, vimos que a avaliação de imóveis rurais está presente em diversas situações, como financiamentos, compra e venda de propriedades, processos jurídicos, inventários, desapropriações e planejamento patrimonial. Também observamos que existem oportunidades de trabalho em empresas privadas, instituições financeiras, cooperativas, órgãos públicos e atuação autônoma. Portanto, podemos concluir que essa é uma área promissora para os engenheiros agrônomos, oferecendo boas perspectivas profissionais e grande importância para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Agradecemos a atenção de todos e esperamos que essa apresentação tenha contribuído para
para ampliar o conhecimento sobre essa importante área de atuação na agronomia. Muito obrigada!